Pronto, vamos iniciar a transmissão. Pronto. Pessoal, então, boa noite. Antes de mais nada, vamos só comentar sobre o questionário, né? Então, o questionário 3 foi disponibilizado lá no Moodle para vocês, primeiramente com uma data errada em relação ao planejamento. Então, eu já conversei com o Wagner, né, e ele já corrigiu no domingo mesmo. Então, a data real de entrega desse trabalho está previsto para domingo agora, dia 7 de setembro, se eu não me engano. Ok? Até porque a gente nem tinha falado sobre o conteúdo desse questionário, né? Aqueles que já responderam e quiser rever as respostas, né, vocês podem enviar, vocês têm 2 tentativas, né, no questionário. Então, quem já respondeu e enviou, pode, né, depois que a gente concluir, né, que o conteúdo desse questionário é o conteúdo dessa aula e da aula de quarta-feira. Então, dá uma revisada depois, acho que vale a pena. E aqueles que não responderam, se bem que eu vi que tem várias respostas lá, não sei se alguém ficou sem responder, mas para os que não responderam, então, o prazo até domingo agora, né, dia 7, até as 23 horas, se eu não me engano. E o último questionário, né, tenho que dar uma olhadinha se já não está disponível para vocês, que é o conteúdo da próxima aula, da semana que vem. Pode falar, Alex. Boa noite, professora. Boa noite, colegas. Estão me ouvindo? Eu estou. Uhum. Professora, e no caso, assim, esse questionário 3 que era para ser encerrado no dia 31, eu fiz as 2 tentativas no sábado. Tá? E aí, como é que fica essa situação? Ah, você já fez as 2, então vou ter que pedir então para o Wagner, para ele, porque eu não consigo fazer alteração lá no Moodle, sabe? Então eu vou pedir para ele aumentar mais uma tentativa. Ok, muito obrigado. Né? Então, para aqueles que já fizeram 2, não teriam como responder novamente, né? Ou dar uma olhada em relação ao conteúdo estudado, né, durante esses 2 dias aqui dessa semana. Pode falar, Gilson. Não, Boa noite, professor. É o mesmo caso do Alex, hein? Ah, você também respondeu já as 2. Como estava para o dia 31, eu disse, eu vou garantir a nota, né? Uhum. Acabei respondendo as 2. Então, quando finalizar a nossa aula aqui, eu já peço para o Wagner, para ele aumentar essa quantidade de tentativas, tá bom? Professora, mas teve alguma alteração à questão ou não? Desculpa que eu não consegui, eu me perdi aqui. Mas... Então, em relação a esse questionário 3, o que aconteceu? Primeiro, a data dele, que foi disponibilizado igual aos demais, que estava errado, né, porque a gente nem trabalhou esse conteúdo. E o segundo problema é que, quando foi postado no Moodle as questões, todos os caracteres especiais, principalmente o asterisco, ele omitiu. Né? Então, não tinha o asterisco, então muitas questões estavam erradas mesmo, né? Não tinham resposta porque não estavam corretas. Aí, alguns alunos, acho que foi o Gilson que me alertou, e um tutor também, né? Que é o Luiz, me avisaram, acho que foi na sexta-feira, aí eu dei uma olhada, né, no envio do arquivo, ele estava correto, eu avisei o Wagner, para ele também fazer as correções e verificar o que aconteceu no Moodle. Ontem, domingo, eu conversei com ele, ele já tinha corrigido também, então as questões estão corrigidas em relação a esse caractere especial que provavelmente o Moodle não reconheceu e omitiu. A próximo questionário também tinha esse caractere do asterisco, então a gente já fez a verificação e foi feita a correção. Então, os questionários estão corrigidos, e a disponibilidade já foi aumentada, né, para a data correta do questionário 3. Para aqueles que já fizeram as 2 tentativas, então eu ainda tenho que pedir para o Wagner aumentar mais uma tentativa. Tá ok? Perfeito, professora, muito obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao questionário? Teria, sim, mais uma questão, professora. Pode perguntar. No caso ali, tem alguns selects que, quando ele faz um join, ele não diz de qual tabela é a coluna, só no join, né? Mas no select não há necessidade de informar? Não. Nós vamos ver hoje que
Quando que eu tenho necessidade de informar de qual tabela está vindo a coluna? Quando eu tenho colunas iguais nas tabelas que eu estou fazendo o join. Então, por exemplo, eu tenho um nome, uma coluna nome, autor e nome da obra. Então, esta coluna é igual, né, a descrição da coluna é igual em ambas as tabelas. Se eu não informar qual é o nome da tabela na frente do nome do campo, vai dar erro, né, ele não vai conseguir executar. Agora, se eu tenho, por exemplo, como é no nosso caso do nosso modelo aí do museu, eu tenho o campo nome do autor e título da obra, os campos são diferentes, aí eu posso informar como posso não informar o nome da tabela, tanto faz, sabe? Não vai dar erro. Ok, tudo bem. Tá bom? E aí eu lembro de uma questão também lá que ela pedia qual que era o produto que mais tinha sido vendido. Uhum. Aí, só que daí ela fazia uma soma da quantidade. Não, é para pegar a máxima quantidade, porque a quantidade estava no próprio pedido, né? É porque, na verdade, eu não tenho a quantidade, né? Então, primeiro eu tenho que fazer a contagem de quantos elementos eu tenho, que eu chego na quantidade de elementos. É Ok? que Então, por exemplo, eu quero fazer uma seleção de qual é o estado que eu tenho o maior número de clientes, por exemplo. Então, eu não sei ainda quantos clientes eu tenho por estado. Então, eu tenho que fazer um select count, né, e agrupar por estado. Eu cheguei na quantidade de clientes por estado. Aí eu tenho que descobrir qual é o maior valor. Então, max. O único problema é que eu não posso colocar uma função dentro da outra, né? Max do count, vai dar erro. Né? Então, eu tenho que fazer uma seleção encadeada. Eu não lembro bem como que era essa questão, né? Mas era algo assim, acho. Mas eu acho que ela não... Bom, é que agora eu não tenho acesso ao questionário, porque eu fiz as duas tentativas, mas a gente, na próxima aula, eu posso... Você vai mudar isso, vai ter acesso, Ou daí eu colocar lá no gostaria fórum, né? de No fórum discutir todo isso. mundo recebe, Uhum. né? Os Eu vou colocar no questionamentos e as fórum lá, mas respostas. assim que tiver as tentativas daí, mas eu não sei, para mim teria que ser um max e não um sum ali. Ah, Senão a soma. questão vai ficar sem resposta, Depois eu sabe? dou uma olhada, então, nessa questão lá, no Tá questionário legal, também. então. Tá bom? Bom, Tá pessoal, ok. Obrigado. mais alguma pergunta? Daí a gente começa, porque tem muita gente, acho que não sabendo o que a gente está falando. Bom, então vou compartilhar aqui, pessoal. Lembrem que eu não consigo ver vocês, então não adianta levantar a mão. Podem, se quiserem fazer algum questionamento, liguem o microfone e chamem a minha atenção. Né? Ó, tem uma dúvida aí nesse item, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Estão conseguindo visualizar? Sim. Tá ótimo. Então, pessoal, então vamos começar, né? Hoje nós vamos entrar na parte da modelagem física do banco. Então, nós trabalhamos já na modelagem conceitual, né? Que o objetivo é entender o problema e sintetizar ele por meio de um diagrama de entidade e relacionamento. Lembrando que não existe uma única solução, né? Vai depender, né, da visão e do entendimento daquele problema. E, obviamente, quanto mais conhecimento da técnica, né? Que a técnica que a gente está aplicando aqui é do pai do modelo de entidade e relacionamento, né? Que é o Peter Chain. Então, quanto mais eu conhecer da técnica e melhor conhecer o negócio, melhor, né, o modelo vai sair mais adequado, né, dentro do contexto que a gente está trabalhando. Então, né, seguindo aquelas técnicas, nós temos, né, a elaboração, então, desse diagrama. A partir desse diagrama, nós temos as regras de conversão e estudamos alguns conceitos também da modelagem lógica, né? Então, a modelagem lógica, que é a segunda etapa que a gente trabalhou na aula passada, ela é uma etapa intermediária que vai
traduzir aquele modelo conceitual num modelo que efetivamente a gente possa usar um banco de dados, um software gerenciador, né, que permita criar um banco de dados físico de acordo com aquele modelo. Então, dentro do modelo conceitual, tem muita coisa que a gente não consegue ainda implementar no banco de dados físico. E essa etapa intermediária da modelagem lógica, que gera um modelo relacional, porque a gente está trabalhando, né, vamos trabalhar com banco de dados relacional, ela traduz, então, né, de acordo com aquelas regras de conversão, em um modelo que a gente pode criar aí no banco de dados físico. Esse modelo relacional, também essa técnica, foi desenvolvida pelo Edgar Frank Colt. Então, boa parte do que a gente viu aí foi editado por ele lá em 1970. Lógico que teve algumas correções, algumas evoluções, por exemplo, né, o exemplo do código determinante, né, o atributo determinante. Hoje em dia, né, prega-se que a gente codifique, crie um código pessoal, né, do responsável, que a gente chama do administrador do banco de dados, para que ele fique com o controle desse campo, né, dentro da sua responsabilidade. Por quê? Porque é um campo que nós vamos ver agora, né, no modelo físico, que ele é muito importante. Ele é o responsável, então, pelo relacionamento das tabelas que serão criadas dentro do banco. E aí, qual é o problema disso? O problema é que, vamos supor, nós temos um cadastro de pessoas, e até então o RG, né, era o dado da pessoa que poderia identificá-la de forma única. Mas você sabe, né, que já surgiu a lei, né, e logo nós vamos todos ter que ter a nova carteira de identidade, que foi eliminado o número do RG e o CPF passou a ser o nosso CPF e RG. Né? Então, veja que para o banco de dados, caso o administrador tivesse definido, né, o RG como sendo o seu atributo determinante e depois a chave primária, né, ele deixou de existir. Então, novas pessoas que ele fosse cadastrar não teria mais esse código. Né? E a chave primária, obrigatoriamente, tem que ter um valor. Eu não posso cadastrar com valor nulo. Né? Então, isso iria provocar uma modificação dentro do banco de dados físico, que não é tão trivial assim de fazer, de realizar lá no banco de dados físico. Então, hoje em dia, prega-se que a gente codifique. Mesmo que eu tenha um atributo, né, que é um dado daquele elemento, daquele conjunto de objetos, né, que possa identificar de forma única, tipo CPF, hoje ainda é possível, mas futuramente a gente não sabe. E se tiver uma alteração, né, dentro desse contexto aí, vai dar dor de cabeça para a gente. Ok? Bom, aí feito, né, e aplicado essas regras de conversão, nós fizemos alguns ajustes do domínio dos atributos, né, que é somente no modelo lógico que o BR modelo disponibiliza. Então, nós ajustamos qual é o tipo do dado que cada campo, né, cada coluna da tabela pode aceitar. Depois de feito isso e algumas correções, né, em nome de tabela, tudo mais, o modelo estaria pronto, né, para gerar o banco de dados físico. Né? Esse gerar, na verdade, né, um modelo lógico também é uma imagem ainda do banco de dados físico, e a ideia é que a gente crie o banco físico exatamente igual ao modelo lógico. E por quê? Né? Porque esta imagem nos permite ter uma visão geral, ampla, de todos os dados e relacionamentos que o modelo físico terá. Então, fica mais fácil o entendimento e possíveis correções. A partir desse modelo, o nosso aplicativo, né, o BR Modelo, tem a opção de gerar o que nós chamamos do script do banco de dados. Porém, antes da gente fazer isso, eu só vou dar uma repassada aqui na parte teórica, né, e depois a gente já vai aplicar de forma prática, né, os comandos, senão a gente fica olhando, né, somente a sintaxe do comando e não vê o que ele está produzindo efetivamente. Então, nós vamos hoje criar o banco de dados do museu, né, utilizando como base aquele modelo lógico que nós criamos na aula passada. Né? Bom, para fazer isso, né, para que a gente possa experimentar a linguagem SQL, nós vamos usar um software gerenciador. Poderia ser qualquer um, né? Eu optei aqui, né, pelo MySQL, porque é o software gerenciador que eu tenho utilizado aqui nas nossas aulas presenciais. E tem alguns outros motivos, né? Então, vamos dar uma olhadinha nessa parte
rapidinha aqui teórica de banco de dados, né, do software gerenciador, e aí nós já vamos para a parte prática, ou seja, entender um pouco mais a linguagem SQL, ela é dividida em módulos que a gente vai ver, e a gente vai trabalhar, né, com o primeiro módulo, e espero que dê tempo de a gente já iniciar o segundo módulo. Bom, aqui, né, como de costume, eu faço uma revisão rápida, né, do que foi estudado na aula anterior. Então, a gente trabalhou com a modelagem lógica, né, falamos sobre o conceito da chave primária e chave estrangeira, falamos de algumas restrições de integridade, que é a restrição de chave primária, o que isso significa, né, a restrição de valor nulo, de colunas que não podem aceitar valor nulo, e valor nulo, entendam, né, não é zero nem espaço. Para o SGBD, eu informar um zero, o espaço para ele é um valor. Não ter valor, valor nulo, é eu não informar nada. Nós vamos ver, depois de criar essa base de dados e começar a inserir dados, né, que a coluna que não tem dado, que é o valor nulo, vai aparecer essas letras, né, o null, né, ou seja, aquele campo está nulo. Né. Então, existe uma restrição que a gente pode definir que campos podem ou não receber valor nulo. Lembrando que a chave primária, né, o SGBD já associa, né, quando eu defino que um campo é minha chave primária, esse campo não aceita mais valor nulo, né, o SGBD já determina e eu não preciso definir, né, que a coluna não pode aceitar valor nulo. Também temos os domínios. O que é o domínio, né, a restrição de domínio? É exatamente o tipo do dado. Ou seja, se eu definir que um campo é tipo date, ele não vai aceitar outro valor a não ser uma data e uma data válida. Então, se eu colocar lá 31 de janeiro de 2025 para ele, né, logicamente uma data inválida, o SGBD já faz esse tratamento. Então, ele trata essa restrição e valida a minha data. Assim como hora, né? Se eu colocar 25, né, o horário 25 para ele, né, não existe. Ou, sei lá, 23h63, não existe esse horário, né? Então, se eu definir um campo que tem o domínio time, o SGBD também vai fazer esse tratamento, ou seja, ele restringe a possibilidade de inserção e alteração de dados de acordo com o domínio, com o tipo do campo que nós especificamos, cada uma das colunas de cada uma das tabelas disponíveis no banco. Né? Então, a gente falou sobre essas restrições. E daí, no final da aula, a gente falou dessa derivação do modelo de entidade e relacionamento para a criação do modelo relacional. Então, essa derivação tem regras de conversão das entidades, dos atributos e dos relacionamentos. Lembrando que nós temos atributos especiais e a conversão também é especial, né? Atributo determinante se transforma na restrição da chave primária. Né? O relacionamento vai criar uma nova coluna na tabela que tem a cardinalidade N ao seu lado. E esta nova coluna vai receber a restrição da chave estrangeira, ou seja, quando eu informar um valor nesse campo, esse valor tem que existir na tabela de origem. Então, se eu tenho lá, né, a tabela autor com tabela obra, o N estava do lado da obra, para representar esse relacionamento, né, da modelagem conceitual na modelagem lógica, o código do autor vai migrar para a tabela obra, né? Então cria-se uma nova coluna, e essa nova coluna recebe a restrição da chave estrangeira. Quando a gente for usar essa tabela, quando eu inserir um valor dentro dessa coluna, o SGBD vai verificar se esse valor existe na tabela autor, que é a nossa tabela de origem. Né? Então, nós estudamos isso. E vimos também, né, as regras de conversão, então, das entidades. Né? Todas as entidades se transformam em tabelas, com exceção do relacionamento, caso exista, né, de generalização e especialização. A regra, né, pregada e geral aqui, né, do modelo de entidade e relacionamento, né, para o modelo relacional, é que a gente represente todo o relacionamento de herança como sendo uma única tabela. E essa tabela, então, vai receber todos os atributos das entidades especializadas, assim como, né, os relacionamentos.
E em casos particulares, especiais, a gente vai converter somente as especializadas. E aí, obviamente, todos os atributos da entidade generalizada, assim como os relacionamentos, vão ser duplicados, replicados em ambas as entidades, em todas, né? Que eu posso ter mais do que 2 entidades especializadas, poderia ter 3, 4, enfim, né? Várias. E a gente estudou isso e gerou um modelo lógico. Ambos os modelos, ontem, né, o Wagner, eu já verifiquei, ele disponibilizou lá no Moodle, no livro 2. Então, no livro 2, nós temos o resultado dos exercícios que a gente resolveu em sala de aula, ok? Bom, hoje, então, a agenda de hoje é a gente entrar na linguagem SQL. Então, a linguagem SQL, ela tem módulos, né, ela é um conjunto de módulos, cada módulo tem um conjunto de comandos. Cada comando, né, e logicamente ele está associado ao objetivo do módulo, ele tem, né, as particularidades em relação ao objetivo do módulo. Então, o primeiro módulo aí é o módulo DDL, que é o primeiro aí, né, Linguagem de Definição de Dados. Então, são comandos da linguagem SQL que vai permitir a gente criar os elementos dentro do banco, inclusive o próprio banco de dados. Então, né, por meio dessa linguagem, nós podemos criar o banco, as tabelas, novos usuários, índices secundários, programação, que a gente vai ver, né, no finalzinho, na semana que vem, a gente vai também programar o banco de dados. E nós vamos fazer isso por meio da linguagem SQL, com comandos desse primeiro item, né, desse primeiro módulo. No segundo módulo, nós temos a linguagem de manipulação de dados, que é responsável, então, depois do banco de dados criado com todas as suas tabelas, permitir, né, esses comandos permitem a gente inserir, alterar, excluir e, principalmente, selecionar dados. E esta seleção permite a gente gerar todas as informações que a gente tenha necessidade. Obviamente, informações que tenham por base os dados que a gente criou e modelou lá no modelo inicial, né? E, por último, a linguagem de controle de dados. Então, né, quando eu crio um novo usuário, esse novo usuário não tem acesso a nenhum elemento dentro do banco. Então, nós temos que liberar ou retirar acesso, né? E aí também vamos falar do software gerenciador, que é o MySQL, que foi escolhido, né, dentro da nossa disciplina, para que a gente possa testar a linguagem SQL, senão a gente fica criando vários comandos e vocês não conseguem visualizar o resultado, né, de cada um desses comandos. Então, nós vamos testar a linguagem SQL dentro do MySQL. Praticamente todo software gerenciador possui embutido dentro dele a linguagem SQL. E a que a gente vai estudar aqui é a linguagem padrão, né? O que isso significa? Que qualquer software gerenciador que vocês forem utilizar a linguagem SQL padrão, ele vai funcionar, né? Então, os SGBDs, por exemplo, eu uso outro, o Postgre ou Oracle, né? A linguagem SQL padrão que a gente vai ver aqui em sala de aula, nas nossas aulas aqui, vai funcionar em qualquer um. Óbvio que a gente vai aproveitar também o MySQL para ver algumas funções que o MySQL possui. E aí eu alerto vocês, esta função é do MySQL. Outro software gerenciador tem funções similares, só que, né, a estrutura e o nome daquela função, com certeza, deve modificar de um banco para outro, né? Então, nós vamos experimentar a linguagem SQL dentro do software gerenciador do MySQL. Bom, só falando um pouco aqui de quando surgiu a linguagem SQL, né? Então, vejam lá, né, ela é considerada, né, pela ANSI, né, o American National Standard Institute, uma linguagem de consulta padrão de bancos de dados, de software gerenciadores, desde 1986. Né? Ela surgiu na década de 70, justamente quando surgiu, né, a modelagem lógica, esse modelo relacional, né, e foi criado o software gerenciador. Na verdade, né, essa modelagem surgiu porque existiu, né, um banco de dados com a estrutura de tabelas, de tables, né? E aí, né, foi criado através dessa interface do System R, né, que era um sistema gerenciador lá da IBM. Então,
né? Esse primeiro, um dos primeiros software gerenciadores foi criado, né, pela IBM, né, lá quase na década de 70, né? Bom, primeiro essa linguagem SQL foi batizada de SQL, né, Structured Language Query, Structured English Query Language, né, e logo ela se transformou na Structured Query Language, ou seja, a linguagem de consulta estruturada, né, que é o que a gente vai estudar aqui dentro da nossa disciplina. E ela é considerada uma linguagem de programação, né, do uso do software gerenciador padrão de todo software relacional, né, e por isso a gente está estudando ela. Então, aqui tem os módulos dela, né, eu comentei lá no início da aula, né, da linguagem de manipulação, né, e alguns autores consideram, né, e retiram um dos comandos e criam, né, um módulo específico para ela, que é a DQL, né, que é a linguagem de consulta. Por quê? Porque a consulta é um procedimento mais realizado dentro do banco. Então, pela sua importância, ela foi considerada um módulo separado, né? Então, nós temos lá o módulo DDL, né, de definição, que permite, né, criar as estruturas. O DML, que é o de manipulação, que permite a gente inserir, remover e atualizar, né, os dados da minha base de dados. A de consulta, que é a seleção, né, que vai permitir a gente selecionar, recuperar um conjunto de dados, inclusive fazendo várias operações, cálculos com esses dados, gerando o que nós chamamos de informação. Por isso também que a gente não precisa ou não deve ter informações dentro do banco de dados, porque a linguagem SQL permite a gente gerar esses dados, e aí, né, a gente não gera várias inconsistências quando a gente cria informações dentro do banco. Temos a DCL, né, o módulo DCL, que é a linguagem de controle, que vai permitir, então, a gente liberar ou retirar, né, que ele chama de revogar, acessos a novos usuários no software gerenciador, ok? Então, vamos lá, aqui tem só um resumo de quais são os comandos, né, e em que módulo eles estão. Então, no módulo DDL, que é o primeiro módulo que a gente vai começar a estudar hoje, né, espero começar e terminar, e o módulo DML a gente começa hoje e vamos finalizar na quarta-feira. Então, no módulo DDL, nós temos o comando create, alter e drop, ou seja, crie as estruturas, altere estruturas e exclua as estruturas. Então, é o conjunto de operações, né, que permite a gente implementar o ambiente de banco de dados, do banco de dados nosso, né? E daí a DML mais a DQL, né? Então, os comandos insert, update e delete pertencem ao módulo DML, e a DQL o select. Então, vai permitir a gente administrar os nossos dados. Então, basicamente, todos esses comandos vão atuar sobre as tabelas, né? E o DCL, né, que são apenas dois comandos, o grant e o revoke. Então, grant, libere, né, dê acesso a novos usuários, né, em alguma operação, né, seja na execução de uma store procedure, seja na seleção de dados, na criação de um database, enfim, né, a liberação de acesso para novos usuários. E o revoke, retirar, né, porque novos usuários. Para quem nunca trabalhou com software gerenciador, toda vez que nós instalamos um software gerenciador, ele cria o que nós chamamos do supervisor do banco de dados. Esse usuário supervisor, ele tem acesso a todo o software gerenciador, tanto de criar o banco, de liberar acessos, enfim, né? Tem limites, permissões ilimitadas. Mas não é muito interessante a gente usar esse usuário, né, para acesso à base de dados que você está criando. Então, geralmente, nós criamos novos usuários, e se eu criei um novo usuário, ele não tem acesso nenhum. Então, eu tenho que fazer essa liberação ou revogar. Vamos supor que eu tinha um usuário que era do setor financeiro, tinha vários acessos às tabelas relativas ao financeiro, e agora ele é do RH. Então, eu vou revogar os acessos necessários que ele tinha enquanto financeiro e vou liberar acessos, né, para os elementos, tabelas e programas da parte do RH. Então, é um módulo de controle de segurança de acesso aos dados e aos elementos do próprio banco.
ok? Bom, aqui só falando um pouquinho, né, rapidamente do MySQL, né, então ele é um software gerenciador. Se ele é um software, ele tem um conjunto de programas especializados, né, em determinadas operações aí em cima dos nossos dados, né. Então, ele foi desenvolvido pela MySQL, AB, né, que agora é da propriedade da Sun. E em 2009, a Sun foi adquirida pela Oracle, né, e também, né, a Oracle é uma das empresas mais reconhecidas aí na criação, né, de software gerenciadores de banco de dados. Então, o MySQL, né, pela sua facilidade de operação, né, porque existem vários software gerenciadores hoje em dia, e ele tem uma facilidade na sua operação e manipulação. Então, ele passou a ser muito utilizado, né, bastante popular aí, para desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento web. Eu acho que o Luiz Rafael não vai passar ainda, né, não é um módulo, acho que o módulo de vocês é o cliente, não é o servidor. Quando for o servidor, né, a parte server da programação web, a parte server tem o acesso ao banco de dados, essa é a função dela. Como eu acesso, né, a base de dados, tanto para atualização quanto para busca de informações, né? Aí vocês vão ver os acessos, eu não sei se o Luiz vai utilizar o MySQL, mas, né, ele é bastante usado, ok? E, né, essa popularidade deve ser principalmente, né, porque ele tem versões pagas e livres, free, porém, a versão gratuita, ela disponibiliza muitos recursos, então ela não é muito restrita, né, na parte da versão gratuita. A versão paga, né, ela foca muito mais no gerenciamento de distribuição de dados. Acredito que vocês terão também uma disciplina que vai analisar, né, a distribuição, ou seja, meus dados não estão só no meu computador local ou no meu servidor de rede local, né, os dados estão no meu servidor aqui, estão no servidor em outras localidades. Exemplo, a UTF, né? A UTF tem servidores locais em cada campus da universidade, né, mas tem dados distribuídos também. Então, eu posso consultar no sistema acadêmico, por exemplo, alunos de todos os campos, eu posso consultar vocês, né, em vários polos da universidade também. Né? Isso por quê? Né? Porque ele é distribuído. E as versões dos software gerenciadores que tratam, né, gerenciam distribuição de dados, geralmente são pagas porque não é um processo simples de realizar. Eu posso fazer isso programando manualmente, essa distribuição e gerenciamento da distribuição? Eu posso, mas é um trabalho muito grande. É praticamente um projeto à parte se eu tiver que, eu mesmo, né, o responsável pelo banco, gerenciar toda essa parte e fazer a programação. Então, muitas vezes, compensa, né, vale a pena, porque dá garantia caso eu tenha, né, essa situação dentro da minha empresa de um banco de dados distribuído. Né? Aqui só passando, né, mais características do MySQL, né, ele é de fácil instalação, é um software enxuto, né, que tem um tamanho reduzido, não vai ocupar muito espaço, né, no teu hardware. A interface é fácil de utilização, né, ela tem integração com várias linguagens de programação, então facilita, né, o seu uso também, integração com as linguagens. E tem, né, como eu comentei aí, uma versão gratuita e versões pagas também, né? E as pagas, como eu comentei, geralmente quando ela vai gerenciar a distribuição. Tem na versão free? Tem, mas ela faz uma cópia total, integral de uma base, né, de uma localidade para outra, ok? Que não é uma boa solução em termos de recursos, né, de comunicação e de gerenciamento também. Na verdade, o gerenciamento é mais facilitado, né? Mas eu vou ter que distribuir toda a minha base de dados, e aí, né, passa a ser um volume grande de comunicação entre esses servidores. Ela dispõe de suporte técnico para usuários, então eu coloquei o link, né, para vocês, quem quiser baixar o software gerenciador, então tem uma comunidade de usuários que estão trocando, né, sempre informações, evoluindo a linguagem, né, ela utiliza, né, a linguagem SQL, que é o nosso objetivo, né, e apresenta também, né, a linha de código, né, no estilo do prompt do DOS, né, para manipular o MySQL, que na verdade é o que a gente vai utilizar. E também existem inúmeras ferramentas, né, com uma parte de interface gráfica, né,
baseada, tipo, né, os ambientes que a gente está mais acostumados, onde eu vou clicar num banco de dados, né, dar um duplo clique, eu já acesso o banco, me conecto com ele, já consigo visualizar todas as bases que eu tenho, depois cada base, as tabelas, poder fazer seleções, né? Só que ele facilita muito nessa parte visual na manipulação da minha base. Como o nosso objetivo é estudar a linguagem SQL, eu vou utilizar programação mesmo, né, linha de código, né, mas existem várias ferramentas gratuitas aí que vocês podem utilizar, né? Muitos utilizam o PGAdmin, que usa também e acessa, né, geralmente quem utiliza o Postgre usa também o PGAdmin. E o MySQL também, né? Vocês podem usar essa ferramenta para fazer a comunicação com o software gerenciador. Eu aqui, né, não vou utilizar, porque o nosso objetivo, né, não é trabalhar só com o ambiente visual, né? O ambiente visual é bem mais simples, né? Então, nós vamos utilizar linha de código para que a gente possa praticar e entender, né, o uso da linguagem SQL. Depois, obviamente, que eu já entendi, compreendo, né, a sua estrutura e os resultados que ela produz, principalmente na seleção das informações, aí, obviamente, a gente acaba usando alguma ferramenta dessa para facilitar a nossa vida também, né? Mas aí o que ela está gerando, né, os comandos que ela gera, a gente tem condições técnicas de entender se está correto ou não, né? Bom, podem perguntar. Cadê, amor? Alguma dúvida? Não sei, cadê o bicho? Pessoal, acho que estão com o microfone aberto. Não são dúvidas, né? Gabriel, aleluia, está com Olha, o você precisa de microfone aberto. cortar certinho aqui, fazendo graça, já dá uma capa de chuva. Gabriel, pode Aqui, fechar ó, o microfone, está interrompendo a aula. Opa. Pronto. Não, ainda. Pessoal, Prof, você não consegue silenciar ele? não consigo. Pior que eu não consigo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só voltar aqui e já damos uma olhada. Pois é, eu questionei que a gente tinha que ter igual no Zoom, né? No Zoom eu posso já deixar todo mundo bloqueado e liberar quando eu quero e cancelar. Acho que deu, né? Seria ótimo, né? Pessoal, aqui eu estou passando só alguns comandos básicos do MySQL. Aqui não é da linguagem SQL. Então, do MySQL, do software gerenciador, porque como a gente vai usar a linha de código, nós precisamos saber alguns comandos para que a gente possa se localizar dentro, né, do software gerenciador. Então, primeiro nós vamos utilizar, né, o usuário root, que é o usuário criado no momento da instalação do MySQL, né? Aí nós temos, né, o comando de criação de uma base de dados, mas a gente vai se aprofundar nisso. E aí a parte de visualização dos bancos de dados, né, criados, e depois de conexão ao banco e visualização das tabelas são comandos específicos do MySQL, ou seja, são do ambiente do MySQL. Tá? Então, tem o show databases ou show tables, né? Então, eu quero dar uma olhada em todos os bancos de dados criados, né? E depois de conectar num banco de dados, quando de conexão, amanhã, eu vou só ver se está aberto, mas amanhã tu faz uma coisa, é isso? Professora, o Gabriel ainda está com... Ela abriu dois questionários aqui, mas cada um é 20 perguntas cada um. Deixa eu ver aqui, mas eu acho Gabriel, aleluia, por favor. Gabriel! Ó, o microfone, Gabriel. Essa divisão. Acho que não está visualizando, deixa eu ver aqui. Opa, agora acho que parou, né? Não. Não? Ainda está. Ainda aberto. Oi, professora. Oi. Agora fechou. Não, eu ia dar a sugestão de, se ele fosse do polo de alguém, né? Poder ligar para ele, mas acho que já deu certo. Agora já... Aham. Tá bom? Tá, joia. Ótimo, obrigada, viu?
Vamos voltar lá, então. Pessoal, então a gente estava falando que nós vamos, aqui nessa tela, nós temos alguns comandos que a gente vai precisar saber do MySQL, porque a gente vai usar a linha de código. A gente não tem um ambiente visual, não vamos utilizar, para que a gente possa praticar a linguagem SQL, né? Então, o comando show é um deles, ou seja, mostre, apresente, né, databases, as bases de dados. Show tables, apresente as tabelas. Show create table, o nome da tabela, né? Ele vai mostrar a estrutura da tabela, né? E para a gente poder se conectar num banco de dados, a gente vai usar o use. Então, nesse caso aqui, eu tinha, né, um banco de dados biblioteca, eu quero me conectar com ela, eu vou dizer use, ou use, né, espaço biblioteca, ponto e vírgula. Pessoal, todo comando, né, que a gente vai utilizar aqui da linguagem SQL, ela tem que finalizar com um caractere de final de comando, que por default, né, por padrão, é o ponto e vírgula. A gente pode mudar esse padrão? Podemos, e nós vamos fazer quando a gente for falar sobre programação. Nós vamos criar um programa, né, e vamos mudar, então, esse caractere de delimitação, porque lá vai ser necessário, tá? Daí a gente vai ver lá esse comando, né? Mas é fácil de mudar, porém, né, como é padrão, eu sugiro que a gente não fique mudando assim, sem ter um objetivo real de fazer isso, né? Então, na programação é necessário, a gente faz isso, né? Mas fora isso, a gente usa o padrão aí, que é o ponto e vírgula, né? Então, ponto e vírgula, quando eu colocar, o software gerenciador, o MySQL, vai entender que a gente finalizou o comando da linguagem SQL, e aí ele vai executar. Enquanto ele não encontrar o ponto e vírgula, ele fica esperando, né, aguardando o ponto e vírgula para que ele execute, ok? Bom, pessoal, aqui eu já estou acessando, então, em vez de eu ficar passando aqui, né, os slides, nós vamos lá no software gerenciador para fazer isso, tá? Então, vou entrar aqui no MySQL. MySQL. Não vi se estava com letra maiúscula, a senha com letra minúscula. Não. Pessoal, estão conseguindo visualizar? Sim, Uma tela preta com um monte de letra. Isso aí, nós estamos dentro do software gerenciador do MySQL. Então, ele disse que se conectou, né? E que está disponível, Professora, então... o Marcos, ele ergueu a mão, né? Eu acho que daí agora você não tem acesso. Não tenho acesso, pessoal. O Marcos Isso. tem alguma dúvida. Pode perguntar, Marcos. E Oi, pode professor, ligar o microfone. eu já ia dar um grito aqui. Não dá para usar aquele aplicativo ali do MySQL? Tem um aplicativo, não tem? Ao invés de usar o prompt. Pode, vocês podem. É que eu estou usando aqui para a gente poder praticar a linguagem SQL. Senão fica mais fácil, né? Muitas ferramentas geram o comando, você só fica clicando e arrastando tabelas e campos, e ele cria, sabe, o comando. Então, eu não queria isso, né? Eu quero, aqui na aula, mostrar como é a linguagem e a gente programar efetivamente. Tá. Tá? Mas vocês, se quiserem, podem usar. Tá bom? Ok. Bom, como eu disse, né? Então, a gente se conectou, o usuário meu é o root, né? Que é criado no momento da instalação. Então, quando eu instalei o MySQL na minha máquina, ele gerou esse usuário. E aí eu defini a senha para esse usuário, que foi a senha que ele pediu para que eu informasse, ok? Então, eu informei a senha correta, ele conseguiu se conectar. Então, quando aparecer essas mensagens, para quem for utilizar, né, o ambiente de linha de código, né, vai aparecer dessa forma. Bom, o primeiro comando que nós vimos lá na aula, né, nos slides, era o comando show, né? Então, show databases. Databases, ó, se eu não colocar o ponto e vírgula, ele vai ficar aguardando que eu ponha um ponto e vírgula, que ele não entendeu se é final de comando. Então, ponto e vírgula, final de comando. O que ele faz? Mostra o nome dos bancos de dados já criados aqui dentro da minha máquina, né, que ele está instalado local e eu estou armazenando os dados localmente aqui. Então, nós temos algumas bases de dados que são do próprio MySQL, então, esse Information Scheme, deixa eu ver o que mais, o próprio MySQL, o esquema de performance, de desempenho. Então, ele utiliza, né, o próprio MySQL,
criando bases de dados que vão permitir gerenciar as bases de dados que nós estamos criando. E tem algumas que eu criei aqui com os alunos das aulas presenciais. Então, eu tenho um banco de sangue, tenho folha de pagamento, tenho um museu, né, de um dos cursos aqui, plano alimentar, plano nutricional. Então, tem algumas bases de dados que são nossas aqui. Né? Nossa, eu digo das turmas presenciais. E nós vamos criar a nossa aqui, o nosso museu EAD, ok? Bom, para eu me conectar com o banco de dados, então vou usar o comando use. Então, use, vamos entrar lá no museu BCC, ver o que tem lá. Então, use, né? Usar significa, entre dentro dessa base, eu quero ver o que tem lá dentro. Ponto e vírgula, olha lá, ele se conectou. Database changed, ou seja, mudei de database. Na verdade, eu não estava conectada em nenhum banco, né? Agora eu acessei o museu BCC. Se eu quiser ver o que tem lá, então vou também digitar show tables em vez de show databases, me mostra as tabelas. Então, veja, né? Mais ou menos dentro da nossa estrutura também. Então, eu tenho a tabela autor, tenho a tabela guarda, a tabela obra, a tabela salão, tabela restaurador. Se eu quiser ver a estrutura dela, eu posso dar o comando desc, que é o describe. Describe autor, nome da tabela. Então, descreva a tabela autor, ponto e vírgula, final de comando, né? Então, ele está me mostrando o que é a estrutura da tabela. Quais são as colunas, quais são os tipos, que são os domínios, se aceita valor nulo ou não, se tem chave primária ou chave estrangeira. Então, vejam lá, né, código do autor é um tipo inteiro, o tamanho do tipo inteiro, o integer, é um tamanho padrão, default, aqui para o MySQL, com 11 números, né? O nome varchar, então, com 200 caracteres, até 200, né, e ele vai guardar somente o que eu preencher nesses campos. Nacionalidade 30, e-mail 100, somente a coluna que é a chave primária, né, não aceita valor nulo, todas as demais aceitam, não tem valor default, e esse extra é uma função do MySQL, né, que permite auto-incrementar esse código aí. Né? Então, lembrem que a gente codificou, criamos lá no modelo de entidade e relacionamento uma coluna que era code autor, code obra, code restaurador, code... quem mais, manutenção, enfim, né? E eu disse que a gente iria utilizar porque nós iríamos usar uma função do software gerenciador que auto-incrementa esse código, né? O usuário não precisa se preocupar com ele. E a função do MySQL é o auto_increment, conteúdo, né? Outros software gerenciadores têm outras funções, né, que fazem esse mesmo procedimento, ok? Se eu quiser ver outro, né, desk obra, por exemplo, então descreva a obra. Então, não coube tudo numa linha só, né, então foi um pouco aqui na outra linha, o final, né, do comando, mas ele está mostrando o nome do campo, né, então os fields, código obra, título, o que elas são? As colunas da nossa tabela. O tipo é o domínio que a gente definiu lá no nosso modelo de entidade e relacionamento, e depois a gente transformou no modelo relacional, né, nos domínios. Ó, então, o integer, né, ele ocupa 11, ou permite a gente informar até 11 números. O small int, que é um integer menor, até 6. O varchar, até 30. Decimal, depende do tipo, né? O enum, nós já vamos falar, né? O enum é um enunciado. Então, o tipo obra vai aceitar somente pintura ou escultura, e o tamanho do domínio é o tamanho maior, né, do valor que eu passei nesse enunciado. Então, se aceita valor nulo ou não, então o código da obra não aceita, porque é chave primária, e esse mu aqui é a sigla utilizada para a chave estrangeira. Né? E esta chave estrangeira, por padrão, aceita valor nulo. Aqui eu tive que passar esse comando dizendo que ela não aceitaria. E daí valores default, né? O valor default é no script que a gente define, se ela possui um valor default ou não. O que é um valor default? No momento de eu inserir uma linha nessa tabela aqui, obra, se eu não informar nada nessa coluna peso, né, se eu deixar nulo, né, null assim, ele vai atribuir 0. Por que eu fiz isso, né? Porque se eu for fazer um cálculo, né, como ela é uma coluna numérica, caso eu utilize para fazer um cálculo e ele tivesse deixado nulo, iria dar um erro. Então, para evitar isso, eu coloquei 0 como valor default.
aqui no autor, o valor default, por exemplo, da nacionalidade é brasileiro. Então, se eu não informar nada no momento de eu inserir um dado na minha tabela autor, ele também vai colocar como sendo brasileiro, tá? E aí tinha o outro comando lá, né, show create table autor, por exemplo. Então, aqui ele vai mostrar o comando da linguagem SQL que permitiu a criação dessa tabela. Então, é isso aqui que a gente vai estudar nesse primeiro módulo, DDL. Então, cria a tabela autor. Então, create table autor, né, abriu parênteses, todas as colunas com seus domínios, se aceita ou não valores nulos. A primeira coluna é chave primária, então ele colocou o autoincremento aqui, né? A nacionalidade tem valor default brasileiro, os outros não têm. Então, ele mesmo define que é um valor default nulo. E qual dessas colunas aqui é a minha chave primária? Então, minha chave primária é código autor, ok? Veja, aqui o engine é a base de dados onde ele está armazenando os nossos dados. Então, aqui está o nome dela. Essa função autoincremento já está no número 11, né? E aqui são caracteres de definição do valor que eu vou inserir no campo, né, que são caracteres. Então, o latim 1 é o que aceita os nossos caracteres. Então, cedilha, circunflexo, acento agudo. Então, se eu inserir, né, dentro dos campos varchar ou char, dados, valores, né, que tenham esses caracteres, na hora de eu selecionar, ele vai selecionar de forma correta. Se eu definir, né, e esse é o padrão, né, do MySQL, o char 7 ou latim 1. Se tiver outros padrões, aí pode ele não aceitar esses caracteres e ele colocar um caractere que não corresponde, né, à acentuação, à cedilha que eu quero. Vejam que isso são os valores, não o nome das colunas, né? O nome das colunas podem ter, e ele coloca aspas, né? Por isso... Oi, pois não? Então, quer dizer que quando a gente tenta colocar um cedilha, um acento, seja ele tio, circunflexo, e ele não aceita, ele dá erro, é porque a pessoa selecionou o idioma errado nessa parte? Porque o char 7 foi definido com outro caractere. Quem criou a base de dados criou com outro padrão de caracteres de inserção dos dados. Nós vamos ver, né? Nós vamos fazer a inserção, e aí nós vamos ver que vai aparecer, né, as cedilhas e tudo mais, porque a gente está usando o padrão aí, o latim. Tá ok? Ok, obrigada. E aí, se eu fizer o mesmo comando, né, para a tabela obra, por exemplo, né, a obra tem bem mais dados, né? Então, create table, obra, abriu parênteses, todos os campos, seus domínios, se tem valor nulo ou não, o enunciado, né? Chave primária, que é o código obra, né? E tem aqui a chave, né, que é a nossa chave estrangeira. Não sei se vocês lembram que a gente comentou lá que toda PK e FK no modelo lógico é um índice, né? Nem todo índice é uma chave primária ou chave estrangeira. Nesse caso aqui, nós temos somente a chave primária, obra, e a chave estrangeira, código do autor. E ambos são índices dentro do meu software gerenciador. O próprio software gerenciador, quando eu crio uma tabela com a chave primária, ele cria, né, uma tabela de indexação da minha chave primária para agilizar as consultas. Quando eu crio uma chave estrangeira, a mesma coisa. Então, se eu for consultar pelo título, veja que o título não é chave primária nem chave estrangeira, ela não está indexada no meu software gerenciador. E aí, se eu tiver um volume muito grande de dados, vai ficar demorado. Por isso que a gente vai ver hoje, né, a criação de índices secundários também, ok? Bom, feito isso, nós vamos agora começar a criar a nossa base de dados. Então, o primeiro comando, né, que está lá na aula, né, eu vou executar aqui, né, mas está lá na aula gravado, se bem que na aula não é a base do museu, o exemplo que está lá, eu acho que é da biblioteca, né? Depois eu posso até passar, né, os comandos para vocês, caso, né, alguém queira ir executar, né? Então, o primeiro comando é o comando create database. Vou criar minha base de dados, e o nome da minha base de dados vai ser o museu EAD, por exemplo, ponto e vírgula.
Pessoal, a sintaxe desse comando mais simples é essa, mas eu poderia, né, configurar, por exemplo, paginação, né, só que aí, não sei, acho que vocês não viram sistemas operacionais e estrutura de dados, acho que vocês já viram, mas ele envolve vários outros conceitos, né, de gerenciamento de memória para manipular o banco de dados, né, e para que ele gerencie melhor esses recursos. Então, eu não vou passar aqui, senão a gente tem que se aprofundar em conceitos que não é da nossa disciplina. Então, eu estou usando, né, todos esses parâmetros na criação da minha base de dados, os valores padrão do MySQL. Depois, né, que vocês estudarem, né, a estrutura vocês já viram, né, mas, por exemplo, os sistemas operacionais, acho que vocês não viram, gerenciamento de página, então, criação de frames, de página, paginação. Sistemas operacionais a gente já fez, professora. Já fizeram? O professor Góes, sistemas operacionais, o primeiro semestre. Então vocês já sabem de paginação, criação de páginas, tudo mais? Ele não ensinou isso pra gente, não? Gerenciamento de memória também não? Então, acho que foi mais o uso do sistema operacional, provavelmente, né? Não foram mais a fundo na estrutura do software gerenciador, né? Do sistema operacional, desculpa. Sim, ele falou bastante de gerenciamento de memória, isso ele falou bastante. Falou? Falou de processo, onde que ele é executado, nos registradores, memória principal, memória secundária, isso? Sim, mas ele não entrou muito em detalhes, não. Bom, eu também não vou entrar aqui, senão, né, fica muito conteúdo, né, a nossa disciplina já tem bastante, né, eu tive que dar uma resumida nela, né, para entrar nessa carga horária de 75 horas. Então, se a gente começar a se aprofundar em conceitos de outras disciplinas aí, complica. Mas, basicamente, né, gerenciamento de memória, né, que vocês viram lá em sistemas operacionais e estrutura de dados, o software gerenciador usa pesadíssimo isso, né? Bom, então, o primeiro comando do módulo DDL, da linguagem SQL, é o comando create. Lembre, o primeiro módulo vai permitir a gente criar as estruturas, alterar as estruturas e excluir as estruturas. Os comandos que a gente vai trabalhar aqui é o create, o alter e o drop. Então, primeiro vamos criar as nossas estruturas. Ó, Enter, já criou. Se eu der um show databases, o nosso museu está lá criado. Olha lá. Museu EAD está criado. Agora eu quero me conectar com ele, porque senão eu estou aonde? Show tables. Eu estou no Museu BCC. Então, eu vou me conectar com a base use Museu EAD. Então, lembre, o create table é um comando da linguagem SQL. O use é do ambiente do MySQL, do software gerenciador, né? Agora, se eu der um show tables, que ainda é do MySQL, não tem nada, está um conjunto vazio. Eu criei o meu banco de dados e ele não tem nada lá dentro. Então, o próximo passo é eu criar as minhas tabelas. Então, criar tabela, create table. Lembrem, eu fui criar o database, create database. Cadê ele aqui? Lá em cima, né? Show. Create database, nome do database. Agora eu vou criar uma tabela, create table, o nome da tabela. Vamos criar a tabela autor. Pessoal, eu gosto de colocar os comandos, né, em várias linhas, porque caso dê algum erro, ele vai indicar qual é a linha. Se eu criar uma linha só com o comando inteiro, né, aí fica mais difícil da gente achar caso, né, a gente digite alguma coisa errada aqui. Então, eu prefiro ir colocando linha a linha. Então, eu tenho lá, né, dentro da minha tabela autor, eu tenho o código do autor, que é do tipo integer. E eu vou utilizar o auto-incremente, né? Por quê? Né? Para usar a função do MySQL, que vai permitir auto-incrementar esse código. Legal. Aí eu tenho o campo nome. Né? Nome, nós tínhamos definido, se eu não me engano, o varchar de 200. Vamos dizer que ele não aceita valor nulo, not null. Ok? Então, veja, eu estou atribuindo uma restrição de inclusão de dados nesse campo nome. Ele não aceita valor nulo. No código autor, ainda eu vou definir que ela é a minha chave primária. Também vai implementar a restrição da chave primária. E os domínios aqui, o integer e o varchar,
né, são as restrições de domínios. Então, o primeiro campo só vai aceitar números inteiros, negativos e positivos, né? Então, menos 10, menos 8, menos 4, ele aceita 0, 1, 2, 3, mas ele não vai aceitar, por exemplo, 12,2, né? Por quê? Porque não é um dado inteiro, ok? Ou um caractere, obviamente, né? Ou uma data, uma hora. Muito bem. Aí nós tínhamos a não escrevo errado, né? Nacionalidade também, se eu não me engano, era varchar de 50. E vamos definir aqui o valor default para ela, né? Vamos colocar igual lá. Pessoal, aqui tanto faz eu utilizar aspas duplas, como está aqui, ou o que a gente chama de aspas simples, ou também chamado de plicas, não sei como é que vocês reconhecem isso. Então, pode ser aspas simples ou aspas duplas, tanto faz. Então, vou colocar aqui brasileiro também, brasileiro, como valor default. Pronto, os campos dessa tabela são esses, então eu defino, né, create table, nome da tabela, nome da coluna, domínio, e se tem alguma restrição nesse campo além do domínio. Então, no primeiro é o autoincremento, no segundo é o not null, e o segundo é o valor default, né. E por último, eu vou definir, né, a minha chave primária. Lembrem que a chave primária é o meu atributo. Opa, primária aqui. A minha chave primária é a coluna que nós tínhamos definido lá na modelagem conceitual, que era o atributo determinante. Então, a nossa coluna aqui, que é a nossa chave primária, né, que foi convertido, né, no modelo lógico e no modelo lógico aqui, né, mas eu estou dizendo que ela é a minha chave primária. Pessoal, o autoincremento só vai funcionar se a coluna que eu atribuí, que é autoincremento, ela for chave primária. Então, se eu tivesse um outro campo aqui numérico e eu colocasse autoincremento e ele não fosse a minha chave primária, vai dar erro, ele não vai aceitar. Então, né, eu abri e fechei parênteses dizendo que o campo código autor é a minha chave primária, né, e fechei as chaves, né, do início lá do comando de criação da estrutura da minha tabela. E o ponto e vírgula para executar. Agora, se não deu erro, né, ele criou a tabela show tables, nós temos a nossa primeira tabela autor criada aí, né, e se eu der um desk, o autor vai me mostrar, né, a estrutura da tabela com todos os parâmetros que a gente criou, ok? Bom, próxima tabela, vamos criar mais uma, não vamos criar todas, não se assustem, eu vou gerar o script lá do BR modelo, para gerar a nossa base de dados com todas as estruturas. Eu só estou colocando aqui as principais, para que vocês possam ter uma ideia do que pode mudar na estruturação desse comando. Então, create table ainda, table obra. Então, quais são as colunas da tabela obra? Então, eu tenho o código obra, integer, meio padrão, né? Auto-incremente. Vou usar a função incremente do MySQL. Aí nós tínhamos o campo título, que era varchar de 200. Também vou definir que não vai aceitar valor nulo, não aceita valor nulo. Aí nós tínhamos o ano da criação da obra, não lembro bem se era esse nome, e a gente vai usar small int, por exemplo. Poderia usar, né, um outro domínio, decimal 4,0, que daí ele vai definir só 4 números. Mas, se eu não me engano, lá no modelo a gente definiu como sendo small int, né? Ok? Não vou passar outro parâmetro. Nós tínhamos o ano de criação, aí nós tínhamos o estilo da obra, varchar de 50. Tínhamos o peso da obra, que era decimal, né? 12,2. Aqui, né, podemos colocar o valor default, 0.00. E ele usa valor decimal com ponto, porque para definir que eu tenho ainda campos na minha tabela, né, para incluir na estrutura dela, é usado por padrão vírgula. Então, se eu quero definir um valor, né, com casas decimais, não poderia ser vírgula também, por isso que eu pus ponto ali. Nós tínhamos o tipo obra, que era char. Aqui até pode ser um enunciado, enum. Quais são os tipos que nós tínhamos? Era pintura,
e a escultura. Aqui também, né, eu poderia utilizar aspas simples, ok? Então, ele vai definir o domínio desse campo de acordo com o valor que eu estou incluindo nesse parâmetro chamado de enum, que é enunciado. Então, esta coluna só vai aceitar a palavra pintura e escultura, não vai aceitar outro valor que não seja esses aí. Vírgula, que mais que nós tínhamos? Eu acho que era isso, né? Aí a chave primária. Pessoal, eu estou colocando em letra maiúscula só para facilitar a visualização de vocês, mas poderia escrever em letras minúsculas também. Professora, foi comentado ali da aula do outro professor, né, de sistemas, aí isso tudo também demanda um espaço, né? O banco de dados ele tem um limite de giga, né? Uma coisa assim. Então, conforme vai colocando, já vai ter que também alocando de acordo com aquele espaço. Seria isso? Exatamente. O tamanho que você define, ele aloca espaço na memória toda vez que você for incluir uma obra ou selecionar ela. Com exceção do varchar, né? O varchar vai tornar o que a gente chama desse registro que está sendo inserido variável também. Então, se eu incluir, por exemplo, no título, sei lá, 50 caracteres, ele não vai ocupar os 200, ele vai ocupar somente 50. Igual no estilo. Agora, se fosse o char, ele iria ocupar todo esse espaço. O decimal também vai ocupar o espaço, o tamanho que eu defini. O integer também. Perfeito, professora Simone. Muito Joia? obrigado. E olha lá, eu esqueci da chave estrangeira, né? Mas eu coloquei ali, bom, código de autor, né? Lembrem que na conversão do relacionamento entre a tabela autor com a tabela obra, o N da cardinalidade estava ao lado da tabela obra. Então, a coluna código do autor vai migrar para a tabela obra e nós vamos implementar a chave estrangeira, né? Então, aqui o código autor, eu esqueci dele lá em cima, então eu posso inserir em qualquer posição. Eu costumo colocar sempre o nome das colunas, depois a chave primária e depois a definição da chave estrangeira, tá? Mas eu acabei esquecendo aqui o autor, vou ter que incluir aqui depois. Então, o código do autor, pessoal, not null. Por quê? Depois a gente vai dar uma olhada de novo no modelo, na cardinalidade ao lado do autor, nós tínhamos definido que na hora de inserir uma obra, obrigatoriamente ela tinha que ter um autor e somente um. Então, obra não aceita que eu cadastre ela sem informar um código na coluna código autor, que vai implementar a chave estrangeira, ok? Então, a chave estrangeira faz o tratamento somente de eu inserir um valor nesse campo código do autor, ela vai verificar na tabela autor se existe esse código, mas ela não trata aquela obrigatoriedade que nós definimos na cardinalidade. Quem está definindo isso? Esse not null. Ele não vai permitir que eu cadastre uma obra aqui sem ter um autor informado dentro desta coluna. Desculpe, dentro dessa coluna. E aí, a verificação vai ser a chave estrangeira. Então, agora eu vou definir a chave estrangeira, foreign key. Foreign key, quem é a coluna nessa tabela que vai receber a restrição da chave estrangeira? É o código autor, ok? E aí eu vou fazer aquele link, né? Na imagem, no diagrama, a gente consegue visualizar aquela ligação, né? O relacionamento entre as tabelas. Aqui eu uso a palavra reservada referências. Então, referências, eu vou me referenciar à minha tabela autor. Estou criando esse link na tabela autor, e aí eu tenho que definir quem na tabela autor é chave primária. Porque, lembrem, só pode ser chave estrangeira quem for chave primária. Então, se eu não tivesse definido a chave primária na tabela autor, daria erro, né? Eu não conseguiria criar essa foreign key aqui na tabela obra, ok? Então, para ser FK, tem que ser PK na tabela de origem. Quem é a tabela de origem? Nesse caso aqui, é a tabela autor. Essa coluna está vindo da tabela autor. E quem é PK lá é o código autor. Ok? Ponto e vírgula, finalizamos. Ó, show tables, mais sorte, né, do que... Então, temos duas tabelas,
e agora nós temos a tabela obra criada também. Então, o que foi diferente dessa tabela para a tabela autor? Na tabela autor, é a tabela de estrutura mais simples que nós podemos ter, somente colunas e a chave primária. Na tabela obra, nós temos também as colunas, a chave primária e a coluna, que é a chave estrangeira. Veja lá que ela apareceu agora para nós, que ela é uma chave estrangeira, o MU, né? Veja que a chave primária nós não definimos no comando de criação, né? Tá aqui o comando de criação, né? O not null. Porém, em função dela ser chave primária, o próprio software gerenciador define que eu não aceito, né? Ele não vai aceitar que eu não informe nada dentro dessa coluna. Então, é obrigatório informar alguma coisa aqui. Essa alguma coisa, né? O próprio software gerenciador que vai utilizar esse autoincremente. No título, nós passamos lá que ele não aceitava valor nulo. Então, está aqui que ele não aceita valor nulo. As demais a gente não informou. No peso, a gente colocou um valor decimal, né? Um valor default, desculpe, né? 0.00. E no código autor, nós criamos essa coluna e definimos que ela é a nossa chave estrangeira e que não aceita valor nulo também. Se eu der um show create table obra, esse comando aqui é do MySQL, né? Tá lá toda a estrutura da criação da tabela, ok? Bom, vamos criar mais uma aqui simples para criar uma associativa, só para vocês verem a diferença, né? Então, create table material, cria a tabela material, nós temos o código material, domínio integer, função autoincremento. Veja que quando a gente cria um padrão, fica fácil de criar a tabela, porque, né, segue o mesmo padrão. Varchar de 200, not null. Então, utilizar padrões aí de nome de campos, estrutura das tabelas, domínio desses campos, né, facilita bastante a sua manipulação. Daí nós tínhamos a quantidade, TTD estoque, achou o quanti estoque, não lembro direito, e ela era um decimal 12,2. Também vamos definir um valor default 0.00, né, com 2 casas decimais. E aí a gente tinha o custo, né, que era um decimal, não lembro se tinha um 12,2 também. A quantidade, se eu não me engano, era um integer, né? Então, custo decimal, 12 de 2, vamos colocar um valor default 0.00. Lembrem que esse custo aqui era uma coluna, né, um dado que não estava dentro da descrição e nós tivemos que incluir para depois, né, a gente poder fazer o cálculo da manutenção, o quanto custou cada manutenção. Né? Então, a gente vai utilizar o custo do material, depois o custo da mão de obra para chegar no custo da manutenção. Né? E aí a sua chave primária, né, primary key, o código material. Então, um pouco mais de campos, né, mas a tabela material, né, segue mais ou menos o mesmo esquema, né, da tabela autor. É a estrutura mais simples, onde eu tenho somente o nome dos campos da minha tabela, os seus domínios e a sua chave primária. Agora, a associativa, né, lembrem que uma obra, né, se ela for escultura, ela tem materiais. E aí, né, uma escultura pode ter um ou mais materiais, um material pode estar sendo utilizado em uma ou mais esculturas, né, gerando aquela associativa. Como que eu crio uma tabela associativa? Então, create table, material ou escultura, material. Que era, eu lembro que a gente tinha usado o nome das duas tabelas, né? Então, primeiro, eu vou criar o nome das colunas. Então, code, obra, integer. Pessoal, esta coluna vai ser PK e FK. Uma coluna que é PK e FK não pode ter o autoincremente. Por quê? Porque eu não vou simplesmente autoincrementar um valor nessa coluna quando eu for fazer uma inserção. Na verdade, eu vou ter que buscar, né, no caso, uma obra já existente e incluir aqui o código dela.
No material, a mesma coisa. Então, isso significa que colunas que são PK e FK ao mesmo tempo, não posso colocar auto-incremente. Código obra, código material, também integer. E aí a chave primária. Pode dizer. Professora, não era manutenção material? Ah, também tem outra associativa, manutenção material. Mas é que eu não criei a manutenção, né? Então, nós já damos uma olhada no modelo para vocês lembrarem dele. Não lembro mais dessa escultura material? Não lembro dessa. Tá bom. Depois Deixa eu já mostrar que eu acho que eu estou com o modelo aqui, ó. Estão visualizando? Sim. Ó, é essa aqui, ó. Ah, tá. Tá? Então, lembre-nos... Eu tinha baixado o modelo lá que está no Moodle, está diferente lá. Só tem 2, 4, 6 tabelas. Só 6 tabelas? É, naquele que está lá no Moodle. Deixa eu ver o nosso modelo de entidade e relacionamentos. Talvez eu tenha mandado... Ah, não, é que ele... Esse aqui é um modelo conceitual, né? É. Veja não, que a é gente... que eu acabei... Eu acho que foi na hora de gerar, porque ele não estava gerado, né? O esquema... Pode ser que ele cortou alguma na hora de gerar. É porque o nosso modelo bem. Depois conceitual... eu vejo. Eu também vejo lá. Talvez. Tá ok. Pode estar errado o arquivo enviado. Mas aqui, né? Lembre que a gente tinha especialização e isso aqui nós criamos só a tabela obra. Né? Professora Simone, Pois não? só uma observação que nós, antes de iniciarmos a aula, né? Você explicou sobre todos os questionários e deixou bem claro. Aqui a Cristal ela comentou aqui no chat, você já foi avisado, ela que tem bastante questão com código errado. E daí já foi avisado que já está para corrigir, vai abrir uma terceira tentativa, né? Isso, só vai abrir para quem já tentou duas. O questionário já está corrigido, foi corrigido no domingo. Então, para quem não fez as duas tentativas, né, se quiser, pode fazer, mas eu sugiro que assista a aula de hoje e a aula de quarta para fazer ele. E vai ajudar bastante. Até uma observação, professora, que vai aumentando aqui o pessoal, os alunos. Aquele momento nós estávamos com 70 pessoas online, agora nós estamos com 116. Então, no decorrer, vai subindo a audiência. Então, quando tiver mais... Deixa eu ver que horas são, já são 8 horas, nós temos mais 20 minutos de aula, então, mais próximo do fim, eu lembro, né, aviso novamente, né, desse questionário. Então, veja, no nosso modelo conceitual, nós tínhamos essa herança e na transformação nós criamos uma única tabela. Portanto, esses atributos aqui, né, o estilo e a pintura migraram para a obra, e esta associativa, como não tem mais escultura, ela deve estar se relacionando com obra, né? Que é esse modelo aqui, ó, o modelo relacional. Então, material se relacionando com obra, né, porque a escultura não existe mais, e aí nós temos essa associativa que tem a PK composta. Então, veja, nós criamos esta tabela aqui, que tem as 3 colunas e a PK. Então, a tabela mais simples, assim como o material. É a tabela mais simples que a gente tem. Ó, a quantidade em estoque é integer, eu coloquei lá decimal, né? E a tabela obra, né, com todos os campos da tabela obra, e ela tem uma FK. O que difere esta aqui? Esta aqui tem a nossa PK composta, até então a PK era simples, né, composta de uma única coluna, e agora a nossa tabela aqui é uma tabela fraca, toda a tabela fraca tem PK composta. Composta de quem? De quem gerou, né, ela surgiu do relacionamento N para N. E essas colunas, além de serem PK, elas são FK também. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui as configurações, né? Então, veja que ela está dizendo que ela é a chave primária e ela é a chave estrangeira. Quem é a minha tabela de origem? É o material. Quem é PK lá na tabela material? É o código material. Assim como obra também, ó. Né? Ela é PK e ela é FK também. Integridade referencial. Né? Tabela de origem, obra. E a coluna na tabela de origem obra, que é PK, é o código PK. E é isso que a gente está transportando para cá agora. Ó. Então, eu criei a tabela material e estou criando agora esta associativa. Lembrem que a PK é PK composta, né? Código obra, vírgula, código material. Material.
Então, ela é composta de 2 colunas. Então, quando eu disse que toda tabela tem que ter somente uma APK, por quê? Porque essa palavra reservada, primary key, dentro da estrutura da minha table, só pode aparecer uma vez, eu não posso colocar do lado aqui, né? Primary key, código obra e código material, primary key também. Se eu fizesse isso, né, ou MySQL, qualquer software gerenciador, iria entender que nós temos 2 PK e, né, não aceita uma tabela ter mais do que uma APK, né? Ou a APK é simples, composta de uma única coluna, né? Como foi feito aqui no material, na obra e no autor. E quando ela é fraca, ela tem PK composta, né? Então, aqui eu tenho código obra, código material, que compõe a minha chave primária. Ok? E aí, elas são também chave estrangeira, né? Então, eu tenho que definir aqui uma foreign key para cada uma delas. Então, foreign key, quem que é a minha foreign key? Primeira, código obra. Ela vai se referenciar referências à minha tabela obra. Quem é PK na obra? Código obra. Vírgula. Então, essa é a minha foreign key, que está se relacionando com a tabela obra. A segunda foreign key, que eu tenho 2, né? É o código material. E aí ela vai se referenciar referências à tabela material, e a PK na tabela material é código material. Ponto e vírgula. Opa, faltou um parênteses. E aí sim eu finalizei, né, a estrutura de uma tabela associativa. Então, eu informo as colunas dessa tabela é só código obra e código material, né, ambas integer, não pode ser autoincremento, né, porque elas são foreign key. A chave primária composta, porque eu só posso ter uma menção dessas palavras reservadas dentro da estrutura da tabela associativa, e as foreign keys eu posso ter quantas colunas estiverem se referenciando a outras tabelas. Então, a primeira é com a tabela obra e a segunda com a tabela material. Finalizei, ela criou as nossas show tables, né, a nossa próxima tabela, né, então tá lá escultura material, que é uma associativa, né, se eu der um desk escultura material, ela tem as 2 colunas, né, como sendo chave primária, e veja, ó, como é a estrutura de uma tabela, ela está mostrando primary key 2 vezes, né, mas é uma chave primária composta, e veja, por ser chave primária, já não aceita valor nulo, né, e o show create table, escultura material, opa, table escrevi errado, table, pronto. Aí ela está indicando, né, que ela tem a chave primária, né, a chave do código material, né, a chave primária composta, né, e as foreign keys das tabelas que a gente se referenciou, né. Então, basicamente, em termos de estrutura de criação de tabelas, o que a gente tem é isso, né. Então, criar uma tabela simples com uma chave primária simples, uma tabela com PK e FK, né, separado, e as tabelas associativas, né, cuja PK é composta, e além de ser composta, pelo menos uma coluna também é foreign key, igual ao nosso salão, né, com posição. Posição era um atributo multivalorado que precisou se relacionar com obra, nós precisamos criar entidade fraca, né, ou seja, não é um objeto, é parte de um objeto. Portanto, a PK também é composta, né? Então, né, esse aqui são os comandos principais de criação da tabela e criação da estrutura das tabelas. Pessoal, como eu comentei, toda chave primária e toda chave estrangeira é um índice, ó, está mostrando aqui, né? Primary key, que é chave, né? É um índice. Mas também nem todo índice é PK ou FK. Né? Lembre que, por exemplo, se eu for consultar a tabela obra, e existem muitas obras, né, desk obra, muitas obras dentro dessa minha base de dados, e eu for consultar pelo título, porque o código não me interessa, o usuário, né, não sabe, né, qual é o código das obras, por exemplo, aí eu preciso ter um índice secundário, indexar uma coluna que não é PK nem FK, ok? Para quê?
para agilizar a busca, para que ele indexe esse campo, e na hora de fazer a consulta, ele consulte primeiro pelo índice, e depois aponte, né, o registro que eu quero. Como que eu crio índices secundários? Também é create, só que em vez de criar database ou table, eu vou criar um index. Então, crie um índice. Qual é o nome do índice? Eu gosto de usar o IDX, porque ele vai aparecer dentro da estrutura da minha tabela. E aí eu já tenho uma ideia, né, que ele é um índice secundário. Então, eu ponho o IDX aí. E aí eu uso, geralmente, o nome da tabela e o nome do campo que vai receber esse índice. Então, na tabela obra, no campo título. Qual é a tabela? Tabela obra. Qual é a coluna que está recebendo esse índice secundário? Né? O campo é o título. Então, enter, ele criou, né, esse índice. Se eu fizer o show create table obra, agora vai aparecer esse índice secundário aí na coluna título. Onde que ele está? Aqui, ó. Que, né, é um índice também, que o nome que eu atribuí, então o IDX já está me identificando que é um índice secundário, e eu criei na tabela, na coluna título da tabela obra. Então, se eu fizer, vamos supor que eu tenho 1 milhão de obras, e eu fizer uma consulta pelo título, ele vai ser instantâneo. Se eu fizer uma consulta pelo código da obra, vai ser instantâneo também. Por quê? Porque ela é a chave primária, e ela já está indexada automaticamente pelo MySQL. Se eu quiser consultar, né, todas as obras do autor 5, por exemplo, que é o código que está ali, né, ele também vai ser instantâneo praticamente. Por quê? Porque essa coluna da chave estrangeira também tem um índice. E por que ele indexa, né, a AFK? Porque a AFK serve de relacionamento, né? Nós vamos trabalhar na quarta-feira, né, comandos de seleção. Então, selecione todos os autores, né, com o título das suas obras. Eu vou precisar relacionar essas duas tabelas. Eu relaciono, né, pela PK de uma tabela, FK em outra. Ou seja, como é, né, a representação do relacionamento aqui no meu modelo físico? É pela foreign key. Lembrem, a foreign key está representando o relacionamento. Então, se eu precisar relacionar as tabelas, eu vou pegar a PK de uma tabela com a FK da outra. E aí eu consigo relacionar, consigo extrair essa informação. E aí ele faz extremamente rápido, instantâneo, né? Porque ambas têm índice. Agora, se eu mandar consultar, eu quero saber todas as obras do autor Simone de Almeida. Simone de Almeida é o nome do autor. Se ele não tiver indexado, vai ficar lento. Se eu tiver muitos dados, né? Um volume grande. Porque o SGBD trabalha muito bem, né? Com volume grande de dados. Mas se ele for muito grande e eu não tiver, né, indexado, né, aí ele não vai funcionar. E o comando, basicamente, é esse aí, né? Bem simples. Index, né? Create index. Qual é o índice? Vamos supor, eu quero criar lá na tabela autor também. Então, o autor, nome da coluna, nome. Pessoal, esse nome aqui é só o nome do elemento, da estrutura, né? Agora, o nome da tabela está aqui, e a coluna que vai receber esse índice, eu vou colocar entre parênteses. Olha lá. Aí, se eu fizer um show create table autor, ponto e vírgula, ele vai me mostrar, então, um índice, olha lá, que ele criou agora e indexou a coluna nome. E aí, agora sim, essa consulta, se eu tiver muitos autores e muitas obras, ele vai ser extremamente rápido, porque esta coluna também está indexada. Se ela não tivesse um índice, poderia demorar bastante, ok? Quando a gente for fazer uma seleção, lógico, a gente vai ter um volume pequeno de dados aqui, mas eu posso demonstrar lá no sistema acadêmico, por exemplo, consultar o nome de um aluno ou de uma pessoa qualquer que a gente nem conhece. Daí vocês vão ver a rapidez da seleção, e é usando o índice. Ok? Então, quando a gente for falar na quarta-feira sobre seleção, a gente vai usar isso. Ok? Bom, pessoal, nós temos outros elementos que a gente pode criar. Então, a gente pode criar visão, nós podemos criar trigger, create procedure, create trigger procedure, a gente vai ver só na semana que vem, né? Porque já é a parte de programação, então a gente não vai trabalhar hoje ainda. E o create visão, né, o create view, também a gente não vai trabalhar, porque uma visão nada mais é do que o resultado de uma seleção. E a seleção
né? Se a gente for ver aqui, é uma seleção bem básica, não compensa a gente criar uma visão, né? Então, também vamos trabalhar na quarta-feira. Quarta-feira o foco é nas seleções, né, da base. Então, basicamente, né, os elementos que a gente pode criar hoje, né, foi a criação do database, criação de tabelas e criação de índices secundários, ok? Pessoal, e o alter, né? Alteração, geralmente nós usamos nas estruturas das tabelas, porque os demais elementos, geralmente os responsáveis pelo banco de dados, acabam excluindo o elemento para recriar ele. E a tabela não é simples assim, porque quando estiver em operação essa base de dados, nós já teremos dados, né, cadastrados, registros inseridos aí nessas tabelas, então eu não posso simplesmente excluir a tabela. né? Inclusive, se eu for excluir uma tabela que tem uma chave estrangeira, ele nem vai deixar. Então, excluir uma tabela seria o drop, né? Drop table. Exclua a tabela, deixa eu ver qual que a gente não pode excluir. A tabela autor. Drop table autor, por que ele não vai permitir eu excluir a tabela autor? Porque obra está se referenciando ao autor, e isso aqui é integridade referencial lá. Deu erro. Foreign key, existe uma constraint, que é uma restrição de uma foreign key, né, associada à minha tabela autor. Aonde? Na tabela obra. Lembre que a gente criou uma foreign key lá com a tabela autor. Ele não vai permitir. Por isso que depois que o banco de dados criado, não é tão simples a gente fazer as exclusões, né? Manipulação do banco, ok? Então, né, se eu fosse excluir, né, por algum motivo, eu não conseguiria, né? Excluir uma tabela, né, ela pode estar associada com outras tabelas através da foreign key, e isso, né, não vai permitir, como foi demonstrado aqui, ou se ela tiver muitos dados, né, e esses dados daí, se eu mandar excluir, é um drop table, ele vai excluir a tabela com todos os autores cadastrados, pessoal. E aí, se eu não tiver um backup, né, o usuário teria que cadastrar tudo de novo, né? Então, bastante cuidado com o comando drop table, né? E drop outros elementos também, né? Bom, então, se eu quero alterar uma tabela, nós usamos o comando alter. Então, o alter é muito, muito utilizado com tabelas. E aí, que tipo de alteração eu posso precisar fazer? Por exemplo, houve uma evolução no meu modelo, no meu sistema, e eu preciso acrescentar colunas, que é o mais usual. Então, se a tabela já existe, eu vou alterar ela. Qual é o comando? Alter table. Altera a tabela. Qual a tabela? Por exemplo, autor. Eu quero adicionar ADD, o quê? Uma coluna, column. Pessoal, column é o padrão, é o default. Então, eu posso pôr, como posso não pôr, né? Tanto faz, é default, padrão. Então, adiciona a coluna e-mail, por exemplo, né? E-mail. E aí eu tenho que passar todos os parâmetros. Varchar de 200 também não aceita valor nulo, not null. Então, altere a minha tabela autor, adicionando, incluindo uma nova coluna, qual é o domínio, e se tiver algum outro parâmetro, ele vai adicionar. Aí, se eu der um desk na tabela autor, aquela coluna e-mail apareceu lá. Né? Eu adicionei uma nova coluna. Que outra alteração eu poderia querer ou ter necessidade de fazer? Então, vou alterar uma tabela novamente, a tabela autor, e eu quero, de repente, aumentar o domínio, né? O e-mail está ficando muito pequeno. Pessoal, se eu informar 200 caracteres e eu passar para o meu banco 201, ele vai truncar. O que é truncar? Ele vai eliminar, ele vai desconsiderar aquele caractere extra do tamanho da minha coluna. Então, se eu precisar aumentar o tamanho, né, então eu vou usar o alter table, e em vez de add, eu vou fazer um modify. Modifique o que é a coluna e-mail, para varchar, por exemplo, de 250. Pessoal, se eu esquecer o not null, né, ele vai usar o default, que é o null. Ele vai aceitar valor nulo, vejam lá. Então, tomar bastante cuidado com essas modificações aí, né? Então, desk autor, olha lá. Passou a aceitar valor nulo. Por quê? Porque eu esqueci de dizer que era not null. Né? Então, só tomar cuidado. E ele aumentou, né? De varchar de 200 para 250. Posso mudar de domínio também.
né? Aqui até eu poderia mudar esse domínio para integer. Por quê? Porque eu não tenho dados inseridos ainda. Se eu já tivesse dados, mudar um campo varchar para um integer, ele não vai permitir. Por quê? Porque ele não consegue converter, né, caracteres em números. Agora, números em caracteres eu consigo. Então, se eu tiver uma coluna numérica e quiser alterar ela para caractere, eu consigo, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com essas mudanças, né? Pessoal, outro tipo de alteração que a gente pode querer fazer, alter table, ainda a tabela autor, é alterar o nome da coluna. O modify não permite eu alterar o nome da minha coluna. E aí, se eu criei a minha base de dados com o nome de coluna errada, talvez eu queira e tenha necessidade de fazer essa alteração. Então, eu quero fazer um change. Então, por exemplo, então não é mais um modify. Eu quero alterar o nome da coluna, eu quero colocar um underline. Aqui, né, uma alteração, né, desnecessária, né, mas às vezes eu acho que é necessário porque eu criei a coluna com o nome errado, né. Então, e-mail, e aí eu tenho que passar todos os parâmetros novamente. Se eu reduzir, ele vai reduzir também, obviamente, né. E aqui o not null, né, ele volta a não aceitar valor null. Então, ele praticamente implementa o modify, né, e acrescenta a possibilidade de alterar o nome da minha coluna. Então, de e-mail para e-mail com underline. Pessoal, quando eu já tiver um sistema de informação acessando essa base de dados, a gente não recomenda ficar alterando o nome de coluna. Por quê? Porque lá na linguagem de programação, ele vai estar acessando, né, as tabelas e colunas da minha base. E aí, se eu alterei né, o nome da coluna, como eu fiz aqui, o sistema de informação vai deixar de funcionar, porque ele vai buscar e-mail com underline. Eu tenho que lembrar de alterar lá a minha base, né, a minha programação de acesso a essa base, ok? Por quê? Porque a coluna deixou de ter aquele nome específico, né? Então, só tomar cuidado com isso, né? Então, o change permite fazer isso. Eu posso ter a necessidade de excluir a coluna, daí é o drop. Então, altere a tabela autor, excluindo uma coluna. Então, eu quero excluir a coluna e-mail. E aí também, bastante cuidado com isso. Se eu já tivesse dados inseridos, os dados dentro dessa coluna, ou seja, todos os e-mails informados seriam eliminados, né? Então, ela deixa de existir, ó lá, né? Não existe mais aquela coluna, ok? E outra alteração que a gente acaba fazendo é renomeando tabelas. Então, o alter table, tabela autor, e quero renomear ela, rename, para autores, por exemplo. Não vou fazer isso, né, só para a gente ver essa alteração, mas como o padrão do nome das tabelas, né, que a gente definiu aqui, né, e é uma convenção usar no singular, a gente não iria usar no plural, né, mas só para vocês verem a possibilidade de alterar o nome da tabela também. Então, altere a tabela autor, renomeando para autores. Pessoal, e mesmo que eu tenha uma FK associado à minha tabela autor, né, lá na tabela obra ele vai renomear também, vejam lá. Então, não tenho mais a tabela autor. Vamos ver, show tables. Eu tenho a tabela autores agora. Se eu der um desk, autores tem as colunas normais, que já possuíam, e lá na tabela obra, show create table obra, veja que ela se referenciava à tabela autor, agora ela está se referenciando a tabelas autores. Ele faz uma propagação da mudança que a gente realizou, ok? Então, o SGBD é inteligente o suficiente para isso. Porém, novamente, né, se eu tenho um sistema de informação que acessa a tabela autor e eu mudei aqui na minha base, eu tenho que lembrar de alterar a minha aplicação também, para que ela deixe de visualizar a tabela autor e passe, né, a buscar dados da tabela autores. Então, vejam que não é tão simples assim, né? Eu altero o banco, depois eu tenho um sistema que vai estar atualizando, usando essa base de dados, que eu tenho que lembrar dessas alterações também, né? Ok? Pessoal, as alterações básicas, né, de uma base de dados seriam essas. Agora, vamos supor que eu queira excluir a minha base de dados, né? Eu posso fazer? Posso dar um drop database
Museu EAD. Pessoal, esse comando vai excluir tudo. Tudo que nós, vamos supor que nós já tivéssemos toda a minha base de dados criada, programas criados, visões criadas, novos usuários criados e acessando essa base, dados inseridos, tudo seria eliminado. Então, bastante cuidado, e ele não vai nos questionar. Vejam, vocês vão ver lá, se eu mandar fazer um drop database museu EAD, ele vai excluir tudo. Se eu não tiver backup, né, fujam da empresa se estiverem trabalhando, né? Então, quando forem repassar esse conteúdo, né, para os alunos de vocês, né, bastante cuidado com esse comando, né? Lá ele excluiu, show databases, não existe mais, tudo que nós fizemos até agora. Pessoal, então agora eu vou usar o... Nossa, não vai dar tempo, acabou o nosso horário. Poxa vida. Pessoal, na próxima aula a gente vai gerar o script, né, da base de dados aqui, criando, né, todos os comandos de criação dessa base. Então, eu já vou gerar aqui, né, vou executar na minha máquina para a gente já ter alguns dados inseridos, para a gente poder usar as linguagens de manipulação dessa base, ou seja, inserir dados, alterar dados, excluir dados, e principalmente selecionar dados da base, ok? E aí a gente retoma só na geração e como que eu executo um script dessa base de dados, né? Porque o BR modelo permite a gente gerar, né, o arquivo com os comandos da linguagem SQL que vão permitir a criação dessa base exatamente igual como nós modelamos. Ok? Dúvidas? Eu sempre tomo, né, parte da aula do Luiz. Alguém tem dúvidas? Não? Pessoal, então, só lembrando, né, que eu dei um aviso no início da aula, nem todo mundo estava presente. O questionário 3 foi corrigida a data de entrega, não era para ser ontem, né, foi informado errado lá no Moodle, na verdade é no dia 7. Existiam algumas questões erradas, porque na hora de criar as questões, o Moodle, né, omitiu o asterisco, principalmente, então, muitas questões estavam erradas, já foram corrigidas ontem, e quem já respondeu e fez as duas tentativas, que era o máximo permitido, né, eu vou ainda ter que pedir, né, solicitar lá para o Wagner, para que ele aumente mais uma tentativa para vocês, para que vocês possam fazer as correções das questões que vocês responderam e que não estavam corretas mesmos, né, e talvez gerou dúvida aí nas respostas. Ok? Mas eu sugiro para quem já respondeu, ou mesmo quem não respondeu, que aguardem a aula de quarta-feira para fazer isso, né? Que daí a gente completa o conteúdo. Tá ok? Poderia ficar uma disciplina na segunda... se bem que agora poderia ser essa semana já foi dada as aulas, né? Só na última semana. Poderia ficar uma completamente na segunda e outra completamente na quarta. Para mim não tem problema. Mas mudar assim, talvez nem todo mundo queira, né? Porque daí fica bem maçante, né? Bastante conteúdo de uma única disciplina. Aula cristal, a maioria não compensa. Então, como já foi programado assim, infelizmente não dá para mudar, né? Só se todo mundo concordasse. Tá joia? Ok. Luiz, você está por aí? Tô aqui. Deixa eu parar só de gravar, né? Senão fica as duas aulas no mesmo vídeo.